Então esse espírito das guerras púnicas, sem dúvida que é um espírito... Porque o Scipio ele invade a Espanha de uma maneira muito heróica, na verdade, com pouquíssimas tropas. Cara, eu vou deixar você concluir, senão... não Mas é falo parrudo, mais. mas você é um fã desse episódio Não. também. E é também alguém que, assim, ele tem que apelar para as assembleias populares para conseguir o cargo de liderança. E eu, assim, eu respeito muito a opinião do Guilherme, sim, mas eu tenho uma visão bem diferente, porque eu vejo sempre essa perspectiva para mim, é militar, econômica, social e política. E assim, é um furo meu, acho muito legal esse papo, porque para mim vai abrindo perspectivas que eu não costumo me debruçar sobre. Sim, sim. Mas, cara, a Guerra Púnica, ela é louca. São 3 guerras, né? A primeira é assim, é quando Roma se expande, ela domina por isso que eu gosto de dar esse fio, é muito... eu gosto do que eu faço do podcast, porque a história, pra mim, ela é uma continuidade, e essas brigas sociais, elas evoluem por uma razão, porque você pode ver essa conotação mais histórica, mais tradição, mas eu vejo assim, reagindo ao ambiente, porque a gente vai mudando de uma cidade-estado seminômade quase, né, cidade, porque tem um assentamento ali, mas não é alguma coisa, e aí você vai, né, dominando, como eu falei, um pouco das cidades etruscas, e aí depois vai começar as guerras samnitas, que é onde Roma vai conquistar toda a Itália. Depois das guerras samnitas, Roma conquista toda a Península Itálica, menos o sul ali, que ainda era a Magna Grécia, onde eram as cidades gregas. Os romanos, depois que conquistam tudo, começam a tretar com essas cidades gregas. E os gregos e os cartagineses é quem dominavam o comércio ali no Mediterrâneo, né? Então, eles eram as potências e estavam eles sempre em treta. Então, depois que Roma domina as cidades gregas, eles invariavelmente agora começam a tretar com os cartagineses, porque agora todo o comércio ali que vai passar pelo Mediterrâneo Ocidental, Roma controla ali as regiões, e tinha as rotas que Roma controlava, tinha as rotas que Cartago controlava, e para mim era inevitável esse clash aí. Até de novo, desculpa fazer tanto propaganda aí do meu podcast, tanto jabá para mim mesmo, mas, cara, deve ter uns 15 episódios só de Guerra Púnica. Eu começo com um prelúdio explicando a diferença das civilizações, dos exércitos, como é que eles se fundiam. E Roma tinha uma diferença de tradição muito grande, como o Guilherme colocou, entre o que era ser romano e o que era ser cartaginês, tá? Claro, claro. Cartago, inclusive, eles faziam pactos, né? O Aníbal, uma das coisas que ele fez foi um pacto de sangue. eles cortavam, o pai obrigou e derramavam um sangue pacto de no sangue fogo, de ódio eterno a Roma. De ódio eterno a Roma. O pai Incrível, né? do Aníbal, o Amílcar Barca, ele luta na Primeira Guerra Púnica, e ele basicamente assim ganha muitas batalhas dos romanos, só que é uma batalha agora, é uma guerra marítima, é uma guerra que está acontecendo na Sicília, é uma guerra que acontece no norte da África, ela está acontecendo em vários pontos. Quando entra, assim, para de ser uma guerra eu lutando com o meu vizinho aqui, começa a ser assim de proporções ali continentais, já envolve 2 continentes. Cartago está na África, Roma está na Europa, os dois têm colônias onde era a Espanha, ali onde é a Península Ibérica, então tem luta ali. E quando Roma expande, eles ainda eram uma potência basicamente terrestre, né? E aí eu gosto de fazer um paralelo com a Primeira Guerra Mundial, onde os exércitos alemães estão se expandindo e tem a Primeira Guerra, e ele vai enfrentar os ingleses, que são a potência marítima, e eu trago mais para esse lado ali, até faço essas comparações no podcast, de que é uma potência marítima enfrentando uma potência terrestre. E aí a Primeira Guerra, basicamente, então, mas você diria que a Inglaterra, então, parece mais... A Inglaterra parece mais Cartago. Em alguns aspectos. E a Alemanha parece, tipo, mais Roma. Eu diria que sim, nesse caso, sim, tá? E também... É bem curioso, né? Bem curioso, porque é tipo história paralela, né? Tipo, a Primeira Guerra é tipo se Cartago tivesse ganhado, né? É bem curioso. E também faço um paralelo entre a Inglaterra e o próprio Estados Unidos, comparando Cartago com Roma lá no podcast, porque é o seguinte, né? Em Roma tinha essa questão de tradição, onde o inglês, né? Ainda mais na época ali do Império, né? Mas até hoje em dia, eles já têm, por exemplo, a Casa dos Lords, né? O Senado é só composto por aristocrata. Sim. Tem. Então, assim... Mas comparativamente,
a Inglaterra é muito mais liberal do que, sei lá, a Áustria da Primeira Guerra Sim, Mundial. sim. Dá pra Não tô. comparar. Assim, são analogias que bestas, são Nesse sentido, pontos. a Áustria é mais romana, inclusive com a águia. Inclusive, claro. Mas assim, no ponto que a gente está numa disputa militar entre uma grande potência terrestre e uma grande potência naval, a Primeira Guerra Púnica, né? E como assim, dentro da política, Roma, apesar de já ter plebeu podendo ser cônsul, apesar de tudo, o sangue ali, você poder traçar sua linhagem para Roma, para os fundadores de Roma, ainda tinha um peso muito grande da tradição disso. Enquanto Cartago era estritamente comercial, cara. Quem era o Senado eram os mais ricos. Tá. Se tu tem, sei lá, 10 bilhões, tu tem 10 bilhões, tu perdeu, ele tá com Sim, 5, o dinheiro determina o status social. determinado status completamente. Você não importa, eu tenho 10 geração que fez isso e aquilo. Pô, tu tá pobre hoje, vai pra fila do pão. Aqui vai entrar. Então eles eram muito. E assim, o foco deles é sempre tá fazendo dinheiro, enquanto Roma é sempre ganhar a guerra, por isso que eles vão acabar Sim. ganhando. E pro Políbio, essa é a definição de oligarquia. O seu valor social é definido pelo dinheiro. E o que acaba com isso, dentro de Roma, se você olhar em termos de guerra civil, que é o que todo mundo dos populares iriam corretamente afirmar, o seu status deixou de ser a honra e o seu status social agora é o dinheiro. O cara que tem mais dinheiro tem mais poder, ao invés do cara que tem o maior status. E quem acaba com isso, em grande parte, não é que acaba... Bom, essa tendência não é que nunca vai... Sempre na história humana, o dinheiro vai ser um fator de poder, isso você não vai abolir. Mas quem restaura uma cultura de honra como prioritária, em grande parte, é o Império. É Júlio César, é Augusto. Então, é legal que é a honra, mas assim, por exemplo, Júlio César é um cara extremamente corrupto. Extremamente corrupto. Ele compra as eleições que ele ganha assim, descarado. Mas não aí, tem... mas aí é engraçado, né? Porque o que você tá falando é que ele compra... Bom, primeiro, eleições é nome de compra em todas as histórias humanas. Sim, não existe sim, nenhuma não. eleição que não é comprada em nenhuma história no lugar. Mas assim, Qual a eleição... escala só um que detalhe, ele... né? E tão As aberto, assim, era... Mas as eleições, tipo, no Brasil contemporâneo, são como? Alguém Não, não qualquer sabe? eleição vai Tipo, ser... eleições dos imperadores, sabe? Vai hoje, vai era comprado, toda eleição é comprada. Agora, e é engraçado porque ele Mas compra é que ele levava para um próximo nível de descarado, sabe? Assim, Claro, ele claro, não porque- se incomodava porque- em esconder. Não, pô. Claro, porque... E até Claro, porque vai acabar todas. E ele era um cara, assim, como ele foi da proscrição e teve que fugir, ele viveu como classe média, ele cresceu como classe média. Ele vai voltar para a vida política e sair do esconderijo. E do esconderijo não era, tô no meu palácio aqui escondido, tô, entre aspas, ali na comunidade, num bairro afastado. Até esqueci o nome do bairro que ele criou, mas que ele foi criado, mas é um bairro bem de classe média. E quando ele... Vila Carrão. E assim, quando ele volta para a cena política, né, ele volta pobre e ele se endivida absurdamente. E assim, engraçado que ele termina o cara mais rico de Roma, mas assim, ele não tem... Então, um dos motivos do porquê Ele eu é acho... sempre all-in, assim, que é legal dele, só pra fechar, que ele é sempre... Ele põe... Quase Tudo. toda a batalha que ele luta, se ele perde, acabou. Quase toda a Ele disputa coloca- política, se ele perde, acabou pra ele. Ou seja, é accountability absoluto. Se der errado, a culpa é minha. E ele vai morrer. Sim, vai ele perder tá todo... É all-in o tempo todo. É E all-in o tempo todo. É all-in o tempo todo, e isso é muito diferente. E o fato dele desprezar as eleições mais do que todos, de ser, como você falou, explicitamente corrupto, em grande parte, a gente pode justificar pelo fato de que ele não acredita na sacralidade das eleições. Ele acha que é um circo. O que é o oposto da visão de um Cícero da vida, que acha que existe uma sacralidade no processo da República. César claramente não acredita nisso. Cícero, aliás, é muito triste, tá? Que mesmo que relutante que o nosso queridíssimo Otávio vai aceitar Matar, a execução do Silvio, apesar de a contragosto, se olhar Não, é contra gosto. isso. É o Marco Antônio que queria matar o Cícero. Um dos problemas aqui é que você perde a sacralidade. Por que vai perdendo? Por que César tem menos essa visão da sacralidade? Porque ele tá olhando basicamente a decadência do sistema. E nós não somos... Essa virada da República para o Império, que é o período mais fascinante, nós imaginativamente nós não estamos tão acostumados com isso. Porque a ideia é simplesmente que o sistema político começou a dar certo, e ele não estava dando certo. Não é uma ideia que a gente tá tão acostumado, embora tenha vários precedentes. Você tem saltos que as coisas do nada melhoram. A gente tá acostumado com decadência, inclusive. Inclusive, se alguém quiser achar paralelos com Roma, se você olhar queda do Império, nossa senhora. Queda de taxa de fertilidade, hedonismo, inconstância, perda da religião, perda da tradição, perda da autoridade,
decadência urbana, imigração exacerbada. É quase a descrição, se pegar qualquer paralelo com o que você vê muito com os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, mas com várias culturas atuais, é mera coincidência. Então nós somos mais acostumados hoje em dia com o nosso retrospecto recente, com a perspectiva da decadência do Império, por exemplo, do que nós somos acostumados com a perspectiva de uma decadência que termina com o U, né? Com aquela virada do Top Gun Maverick. Para concluir o que eu ia falar, eu acho que um dos grandes legados aqui da história romana tem duas viradas de chave, né? Você tem a decadência das instituições com o passar do tempo, que pode ser vista com muita, muita clareza. Você tem essa restauração monárquica do César, que é um cara que é all-in, alea iacta est, para usar o termo dele, que cruza o Rubicão, que faz a reforma realmente a custo pessoal até o ponto da morte, que eu acho que é uma marca do líder, é você morrer mesmo pelas coisas. E você tem depois a instauração do Império com Augusto, que vai dar um salto gigante. E o Império vai ter um grande problema que é, beleza, mesmo tendo uma espécie de perfeição política, uma ordem estabelecida, eu estou sempre à mercê do nível humano das pessoas que vão ocupar esses cargos. Então vão ter pessoas como Calígula, como Nero, pessoas insanas. E quando surge o cristianismo coloca um problema muito grande em relação a isso, porque o cristianismo não é revolucionário. Barrabás é um revolucionário, inclusive. Barrabás é literalmente um revolucionário. Judas, que inclusive queria pegar o dinheiro das ofertas para dar para os pobres. Então Judas e Barrabás são curiosamente revolucionários. No entanto, o Cristo, ele não promove uma revolução. Barrabás chamava Jesus também, né? O primeiro chamava nome dele Jesus. Jesus Barrabás, Jesus na e o povo democraticamente grita, escolhe Barrabás. Viva Barrabás. Ele tem que ser liberto, é um bandido. Um povo específico. E quando você pega a história do cristianismo, ele coloca um outro problema que é a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que é de César? As moedas com a cara dele. O que é de Deus? São as almas acima disso. Então não é uma revolução, mas é a constatação de que acima do César tem uma autoridade maior do que ele. E essas falhas morais, em última instância, como fala o Bertrand de Juvenel no Poder, como que você modera uma pessoa em última instância quando o cara teme pela alma? Porque entre leis, os governantes, sinceramente, eles contornam elas, isso é o Bertrand de Juvenel, né? Eleições os governantes compram. O que você coloca quando ele teme pela alma é o único momento em que ele... Porque aí não tem o que fazer. Se você acha que tem condição de você ir para o inferno real, e existe condição de você salvar a sua alma, você olha para você mesmo e fala, cara, eu tenho um destino, eu tenho algo maior do que... Eu não posso tiranizar as pessoas, porque em última instância eu vou ser accountable. Tem um accountability maior do que essa terra consegue colocar. Então o cristianismo, que vai ser tremendamente perseguido, em parte por questionar o culto civil do imperador, que é um dos temas, que o imperador é um deus, e os cristãos não vão aceitar isso. Augusto nunca disse que era um deus, inclusive. Nunca se autoproclamou um deus. O primeiro imperador que se autoproclama Deus é Calígula, se eu não me engano. Sério? Daí você tira qual é a régua, né? Mas Júlio César foi deitificado depois de morto, Augusto também, então assim, já tem a tradição. Tibério não. Aí depois de Tibério vem Calígula, e Calígula no poder já falou, não, eu sou Deus, me tratem como Deus. Mas então o que eu acho que são os saltos de consciência aqui? O primeiro salto de consciência é a própria presença de um cursus honorum como sendo um caminho para você crescer na política. O segundo salto de consciência para mim é a própria reforma monárquica do César, que sim, era um cara que subordinava as pessoas, sim, era um cara bem maquiavélico em muitos aspectos, mas que basicamente... Eu sou muito fã do César. Mas basicamente é o cara que vai mudar todo o negócio. E por fim, o terceiro salto de consciência muito forte no Império Romano, que isso que é curioso, tem gente que fala, o cristianismo ajudou a crise do Império. Na verdade, o cristianismo preveniu a queda do Império. Por quê? Essa é a minha leitura de Constantino. Constantino percebe que o Império vai desabar. Isso a gente está falando já há muito tempo depois desses acontecimentos, 300 depois de Cristo. Mas Constantino olha e fala assim, qual é a parte mais cristã do Império Romano? É oriental, disparado, não ocidental. Por quê? Porque na oriental foi que o cristianismo propagou. A ocidental tinha uma cultura mais pujante, cristã inclusive. Constantino foi o primeiro cara a valorizar essa cultura cristã, porque exatamente ele vai passar por um processo de conversão ao longo da vida, e especialmente no final da vida. Constantino funda uma segunda capital. Na verdade, a capital ocidental do Império Ocidental vira Milão,
a capital oriental, Constantinopla, e Roma é a capital espiritual das duas metades do Império. Muita gente acha que a capital é um erro, tá? A capital ocidental do Império era Roma. Não era. Foi por um tempo, mas quando realmente nessa época aí de Roma já estava em decadência, passa deixa de Milão ser. para Ravenna. Por isso que quando Justiniano reconquista a parte ocidental, a comemoração é em Ravenna, porque Ravenna é a última capital ocidental. Roma é aclamado como uma libertação espiritual, não como uma libertação política. Mas uma das coisas fascinantes é que esse movimento de Constantino, de criar Constantinopla, de proteger essa parte oriental, vai garantir que Constantinopla só vai cair no ano 1400. Vai durar 1000 anos a mais. São 1000 anos a mais. Só 1000 anos depois da queda do Império Ocidental, a parte oriental do Império vai cair. E a queda do Império Oriental ainda foi uma das grandes criadoras da Renascença, porque muitos desses grandes mestres renascentistas, no fundo, eram pessoas do Império Bizantino que viajaram, migraram para Veneza, para Toscana e fomentaram esse renascimento. Então, eu diria que isso vem com certeza desse salto de consciência cristã. Então, do ponto de vista de preservação do Império, o cristianismo preserva de maneira muito substancial e toda a história do Império Bizantino vem daí. Então, eu diria que esses 3 saltos de consciência são os mais... um aprendizado muito grande. Se alguém quiser um negativo é a queda do Império, na qual você não tem mais filho, você não tem mais cultura guerreira, e começa a importar agora imigrantes toda hora. Esses imigrantes são germânicos, são bárbaros, eles não têm a mesma cultura. Muitas dessas invasões bárbaras, na verdade, imigrantes dentro do Império. Alarico fazia parte do Império. As pessoas que saquearam Roma, que invadiram, que fizeram tantas coisas, muitos deles já estavam par do Império. No fundo, eles foram trazidos. Sim. É mais ou menos a mesma premissa.